Bom, temos aqui esta obra para análise. Crime e Castigo, né, de Fyodor Dostoiévski. Essa, sem dúvidas, é uma das principais obras do autor, né? Para alguns é a Magnus Opus do autor, né? Para outros ela é ofuscada por os irmãos Karamazov, né? Bom, basicamente, né, aqui indo para os fatos principais da obra, né, principalmente no que concerne o seu momento de publicação, essa é uma obra de 1866, né, então é uma obra já assim no momento mais tardio, né, da carreira do autor. Não é o último livro dele, né, o último romance dele vai ser justamente o Irmãos Karamazov, então, é uma obra que foi concebida efetivamente, né, num momento de maior lucidez, digamos assim, né, num momento de maior maturidade criativa do autor, né? E bom, não é novidade que o Dostoiévski, ele sempre colocou muito, né? Ele sempre se colocou muito em suas obras, né? Mas também ele sempre colocou muito, seja de modo a refutar, seja de modo, né, a ratificar suas ideias, suas proposições, né? E não é diferente nesse livro, né? Por exemplo, a gente tem no livro O Duplo, né, que eu já abordei, no qual o Dostoiévski, inclusive o Duplo é um livro muito mais que foi escrito num momento muito mais inicial de sua carreira, né, uma carreira muito incipiente ele no momento ainda, né, mas ainda lá ele já tratava sobre questões, né, de questões de doenças que acometiam a mente humana, né, desde, sei lá, nevralgias, né, que se entendia na época, a doenças psíquicas de fato, né? Enfim, no caso aqui do livro analisado, né, do texto analisado, o Crime e Castigo, nós vemos, assim, uma miscelânea, né, de tópicos, de filosofias citadas, às vezes analisadas, né, muitos acontecimentos da época também mencionados, né, mas o que mais vai dar contorno a esse livro é justamente a experiência pessoal que Dostoiévski teve quando ele foi preso, né? Muitas coisas desse livro elas são biográficas, tá? De quando Dostoiévski esteve no cárcere, né? E a própria ideia, né? O próprio cerne, na verdade, do tema do livro, que seria a redenção, né? Ela também é biográfica, né? Bom, é sempre interessante dizer, né, que o Dostoiévski ele tinha, assim, digamos que uma fixação muito grande na ideia de um condenado, né, de um condenado que seria um condenado à morte, que teria sua pena comutada, né, em última hora, né, por algum tipo de indulto, que foi mais ou menos o que aconteceu com ele mesmo, né? Então, ao longo da obra e ao longo dessa obra em específico, ao longo da obra como um todo do Dostoiévski, esses assuntos vão perpassar essas obras de forma bastante marcante, né? Então, bom, basicamente, o texto ele gira em torno de Rodion Raskolnikov, que é um estudante de direito, né, um pobre, paupérrimo estudante de direito que mal consegue, né, se manter na universidade. ah, e a caracterização dessa personagem, ela é uma coisa assim, em termos de artifícios literários, fantástica, né? Porque não seria possível escrever uma obra dessa magnitude, né, com a importância que tem, se a caracterização do Raskolnikov
não tivesse sido tão maravilhosamente concebida, tá? Ah, na própria primeira página do livro, a gente tem já indícios de como se dará essa caracterização. Então, na primeira página, tem-se, né, uma descrição de Raskolnikov, né? Enfim, cá estamos. Não é que fosse tão medroso e apagado, antes bem o contrário, mas fazia algum tempo que vivia num estado irritadiço e tenso, parecido com hipocondria. Andava tão absorto e isolado de todos que temia qualquer tipo de encontro, não só com a senhoria. Estava esmagado pela pobreza, e até mesmo o aperto em que vivia deixara de oprimi-lo ultimamente. Abandonara de vez as atividades essenciais e se negava a estudar. No fundo, não temia senhoria nenhuma, tramasse lá o que quisesse contra ele. Quanto a parar na escada, ficar ouvindo toda sorte de absurdos sobre todas aquelas bobagens diárias com as quais ele nada tinha a ver, todas aquelas implicâncias sobre o pagamento, aquelas ameaças, aquelas queixas, e ainda ter de esquivar-se, de desculpar-se, de mentir, aí já era demais. Melhor seria dar um jeito de esgueirar-se escada abaixo, feito gato, e sair furtivamente, sem ser notado. Então, isso aqui exemplifica, né, de forma bastante acertada, né, como que se dá a caracterização de Raskolnikov, né? E Raskolnikov, ele é justamente esse jovem que pertence a uma pretensa aristocracia, não uma aristocracia no que concerne a dinheiro, a posses, a classe, não. Ele pertence, né, ele se julga pertencer a uma pretensa aristocracia intelectual, né? Afinal, Raskolnikov, ele é um jovem estudante de direito, como foi mencionado, né? Ele tem seus proventos ali de algumas aulas que ele dá, algumas aulas particulares, né? Ah, e bom, com base nisso, né, a gente pode inferir que Raskolnikov ele tem sim uma certa intelectualidade, né, se considerar, inclusive um artigo escrito por ele, né, vai ser um dos focos do livro mais para frente, né? E bom, ele não obstante, né, essa intelectualidade, essa aristocracia intelectual em que ele se encontra ou se julga encontrar, ele vive num estado, né, um estado de realmente miséria, digamos assim, né? Ele vive num cubículo, né? Ele não consegue pagar sua sua senhoria, ele tem diversos problemas em relação a isso, né? E isso é algo que vai trazer efeitos muito deletérios para a psique e para a moral de Raskolnikov, né? Porque é como se essa situação não só fosse algo assim né? Não fosse só algo que o diminuísse fisicamente, mas também moralmente, né? Como se ele tivesse numa degenerescência sempiterna, né? Na qual a todo momento ele é diminuído pela sua pobreza, né? Não, de novo, não só no sentido físico, né? Porque sim, ele fica, ele emagrece muito, né? E tal, mas a sua magreza, né? Assim, a sua perda de peso em função de não ter o que comer não é exatamente assim o que mais salta aos olhos, né? E sim a sua decadência moral, né? A decadência moral de um homem que, em tese, né? De novo, em tese, pertence a tão alta hierarquia intelectual, né? Pertence à elite intelectual russa, né? E esse eu considero como o arcabouço inicial do livro. Esse é o problema inicial do livro, né? A discrepância, né? A dissonância entre a, a pretensa aristocracia intelectual em que vive Raskolnikov
e a sua real e pungente pobreza, né? O seu estado de miséria. E o que isso vai gerar é justamente o cerne do livro, que é que todo mundo sabe, né? O assassinato da velha usurária e de sua irmã, né? Num momento em que Raskolnikov se julgava não só capaz como digno de cometer tal ato em função, né, da sua soberania sobre os demais. Então, diante disso, né, surgia uma necessidade, né, de efetivar, né, de uma ação que efetivasse essa pretensa, ainda que pretensa, né, a superioridade, né? Porque uma vez que o Raskolnikov ele se julgava uma pessoa, né, pertencente a essa classe, né, de pessoas às quais as regras da sociedade não não são dignas de serem impostas, né? Como por exemplo, né, isso seria digamos, talvez muito se fala do texto de Nietzsche, né, sobre o Übermensch, há algum dialogismo entre os dois textos que de fato há, né? Mas enfim, ele ele em tese até esse primeiro momento do livro, né, do texto, ele estava convencido de que sim, de fato, ele era um homem, né, para o qual as regras da sociedade não foram feitas. Ele poderia, né, prescindir, né, da observância dessas leis, tal qual, por exemplo, Napoleão Bonaparte o fez, né? E, por exemplo, ele argumenta, né, Raskolnikov argumenta que não seria lícito exigir de Napoleão que ele seguisse à risca todas as regras da sociedade, porque ah, o prejuízo, né, da sociedade como um todo seria enorme se o Napoleão não fosse Napoleão. E para ser Napoleão, né, para sê-lo, Napoleão precisou e realmente cometeu diversas, como é que eu posso dizer, infrações, né, crimes, né. Bom, qual seria esse ato, portanto, né? Esse ato que tão foi, assim, digamos, cozinhado, né? Foi tão maturado, né, ali não só nos monólogos, tá, mas em em grande parte da própria polifonia, né, do presente na obra, a gente vê isso mesmo em diálogos, né, Ah, por exemplo, quando o Raskolnikov ele vai a uma taberna e um jovem, né, conversando com um jovem lá, ele na taberna, assim, sem ter nunca mencionado o fato, o jovem menciona que tensionava, né, matar a usurária, a mesma usurária, né, de Raskolnikov. Então, é um fato presente, né, ao longo, um fato assim, como é que eu posso dizer, um fato que foi ah, maturado ao longo de toda a obra, tá? Bom, esse fato, né, como eu mencionei, é justamente a morte da usurária. E este fato, por si só, a escolha, né, a escolha dos temas, né, todas essas nuances, elas já são por si só ah, muito reveladoras, né, porque se nós, né, isso aqui me referindo a nós leitores, né, se nós, leitores, que em tese, né, pessoas, digamos assim, isentas, entre aspas, né, em relação à narrativa, nós colocamos numa balança de fato, né, a vida de uma usurária, né, e lembrando, né, a época, tá, isso aqui é uma coisa importante de se botar em contexto. A época, você ser usurário, né, era assim, socialmente falando, era tão mal visto, talvez, quanto você ser um ladrão, né? Óbvio que você teria um respaldo legal, etc. Mas, moralmente falando, era uma coisa muito mal vista, né? Então, ah, de um lado da balança nós tínhamos uma usurária, ou seja, uma pessoa que, para a época, né, para o público concebido, uma pessoa completamente ah, expendable, como é que eu posso dizer?
enfim, vou botar aí, uma pessoa que poderia, né, que não tinha tanto direito assim à vida, digamos assim, né? E do outro lado nós tínhamos um jovem universitário, né, que ah, pressupunha ter uma mente brilhante, né? E esse jovem universitário, ele sofria tanto, né, com o peso da própria pobreza que ele corria o risco de perder a sua genialidade, né, por conta de sua condição. Então, isso, é, retoricamente, né, de fato é uma coisa que faz sentido, né? O autor ele nos leva a isso, né, essa concordância, né? Só que o que acontece é que o próprio autor ele destrói essa isso que ele construiu, né? Lógico que ele fez isso de forma consciente, tá? Não estou falando que foi um erro do autor, não, mas ele destrói isso justamente para que torne mais difícil ainda a questão que é o tema central do livro, que é a casuística da personagem principal, que é o Raskolnikov, tá? Porque quando ele decide de fato cometer este fato, né? Ou quer dizer, quando ele decide matar a usurária, né? Que é uma cena que ela é muito bem escrita, né? Ela é muito bem tecida em todos os sentidos, né? A gente sente a dúvida, né? Os monólogos internos do Raskolnikov nesse momento são excepcionais. Mas, enfim, no momento de consumar o ato, né, de assassinar a sua usurária, ah, ele, ele mata ela, né, enfim, mesmo com todas as dúvidas, ele desfere o golpe, né, na têmpora de sua usurária, e no momento, assim, né, que novamente, né, é cheio de dúvidas, cheio de vacilações, né, ele volta, ele retorna para, né, se não me engano, foi para saquear ou para verificar alguma coisa, para ver se ela tinha morrido de fato. E ele se depara com uma outra pessoa no recinto, né, com outra pessoa que seria a irmã da usurária, que não, que para os fins aqui dessa narrativa, tá? Era completamente inocente, ou seja, ela não era usurária, ela era meramente irmã da usurária, né? E, enfim, na situação, né, na situação, ele se viu, digamos, obrigado a dar cabo também da vida da irmã da usurária. Então, ou seja, aquela ginástica mental que foi tecida em torno da, do chancelamento, né, da validação do assassinato da usurária, ela foi destruída, porque aqui agora ele tinha assassinado uma inocente, né, uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, uma pessoa que não se encaixava na sua balança moral, né, uma pessoa que não tinha nada a ver com nenhuma dessa situação, né, esse ponto ele é muito importante porque ele trará outros desdobramentos, não, não desdobramentos da narrativa em si, quer dizer, da história em si, mas para a psique da personagem principal, que é como eu falei, o foco principal na casuística, tá? E bom, vale ressaltar também que alguns outros acontecimentos, né, da obra eles, como eu posso dizer, eles impeliram a Raskolnikov a uma decisividade maior, né? Porque o, um, um atributo, né, que caracteriza muito o Raskolnikov é justamente essa pusilanimidade, né? Essa titubeação, né? Ele, ao mesmo tempo que ele crê ser ah, um homem acima das regras morais, né? Um homem extraordinário, né? Ao mesmo tempo ele titubeia, né? Em, enfim, em se impor,
né? Esse é um dos problemas da própria da polifonia da personagem, tá? O tema da polifonia, como eu falei, ele é uma coisa que permeia a obra como um todo, mas o próprio Raskolnikov, ele tem uma polifonia, tá? Ele tem vozes internas, né? Inclusive mesmo por meio de epifanias e sonhos, né? Então, há uma cisão no próprio personagem, tá? No próprio protagonista, tá? Então, muitas vezes nós vemos esses delírios de grandeza do Raskolnikov, mas ele, ao mesmo tempo, temos também quase que uma síndrome do impostor, né? Onde ele se vê de forma muito rebaixada, né? E como um todo, né, num geral assim, eu diria que muito vacilante, né, muito pusilânime, né, extremamente pusilânime. Nós temos um trecho, né, tem um trecho do livro logo no começo também, se eu não me engano, logo no começo, que ele encapsula muito, né, essa como é que eu posso dizer, essa dicotomia, né? Que foi, que é esse daqui, ó. Era difícil chegar à maior degradação e maior desleixo, mas, no estado de espírito que ora se encontrava, Raskolnikov achava isso até agradável. Isolara-se decididamente de todos, como uma tartaruga em sua carapaça. E até o rosto da criada, que tinha a obrigação de servi-lo, e vez por outra aparecia em seu quarto, deixava-o em cólera e convulsão, né? Então, esse isolacionismo dele, né, ele contrastava muito, né, com, com esses delírios de grandeza, né, que a personagem tinha, né, como eu mencionei. Então ele era assim digamos, um imperador, né, um Napoleão, né, como ele mesmo exemplifica, preso assim no corpo de uma pessoa que era cometida de uma inação, né, tamanha, né, patente. Ah, e alguns fatos, né, corroboraram para isso, né? Como eu falei, o próprio estado, né, de pobreza que eu mencionei no começo, né, ele impeliu o Raskolnikov a isso, né? Porque a ele era inadmissível um homem de tamanho garbo, né? De tamanha aristocracia, né? Ter que lidar com isso, né? Só que isso, digamos assim, nesse estágio ainda da narrativa, ele agir de modo a assassinar sua, sua usurária ainda era uma coisa muito abstrata, né? Era uma coisa assim muito idealizada, digamos, né? A partir do momento que ele recebe a, a notícia, né? A, a notícia por meio de uma carta, né? Enviada por, por sua mãe, né? De que a, de que a sua irmã ela iria se casar, né? Com um homem que de modo algum agradava o Raskolnikov, e aí sim isso ganhou, digamos assim, um corpo, né? Aí sim isso ganhou um corpo, né? Porque ver a Dunia, né? A Dunietka, que era sua irmã, ela se casar com um homem, né? Que, enfim, ela teve algumas questões com ele, né? De que ela tinha sido acusada, ela trabalhava na família dele, né? Então ela tinha sido acusada. Para ele era uma desonra absurda essa desonra, né, não era assim por questões relacionadas à própria Dúnia, né? Ele enxergava isso como uma abnegação de sua irmã, né, de cometer isso, né, de se casar com um homem tão abjeto, né, de um homem tão odioso na visão do Raskolnikov, para interceder, né, pelo seu irmão, né, para interceder pelo seu irmão. Então, isso para ele era o que era mais assim, era o que mais o afligia, né? Porque ele era o causador disso tudo, né? Então,
ele não podia se ver mais nessa situação. Então, podemos mencionar isso, né, como um dos propulsores, né? Eu acho que o propulsor factual, né, mais notável da obra, né, para que o Raskolnikov pusesse a sua idealização, né, que até então era só uma idealização, que ele a pusesse em prática, né? E bom, a partir do momento, agora falando, né, do pós-ato, né, do pós-assassinato da usurária, o momento que ele comete esse crime, nós passamos a lidar com a casuística do protagonista, tá? A partir desse momento, nos deparamos assim com um homem que não é mais não é mais a pobreza que o assombra, né? Não é mais a condição moral, né, de ser pobre que o estrangula, e sim a culpa de ter cometido um assassinato, né? Bom, o Raskolnikov ele chega a delirar, né, algumas vezes e tal. Realmente ele fica muito acometido mesmo. Assim, ele chega no paroxismo da afetação, né, por conta disso, né? O que obviamente é uma coisa que eu digo que não é exagerada, né? Porque ele matou duas pessoas. Enfim, nós temos, né, o texto ele se desenrola muito também de forma assim, de ele, às vezes ele envereda assim por um caminho um pouco mais de romance jurista, né, jurídico, na verdade. Assim como, por exemplo, o processo do Franz Kafka, né, nós vemos assim o juiz de instrução ouvindo, né, fazendo oitivas, etc e tal, né, e bom, tudo isso tem muito valor para a narrativa, porque em todos esses momentos nós vemos, né, nós nos deparamos justamente com desenvolvimentos, né, desta casuística da personagem principal, tá? Inclusive, quando isso começa a aparecer, né, quando o Raskolnikov ele é intimado quase que imediatamente após ele ter matado a usurária e sua irmã, né? Ahn, e ter escondido os objetos roubados, né? É importante mencionar que ele escondeu os objetos roubados, né? Assim, materialmente não tinha como ligá-lo ao caso, tá? Bom, ele foi intimado à delegacia quase que imediatamente após, né? E já de então nós temos assim um, um, um embate, né? Um embate interno do Raskolnikov entre ele achar que nunca vai ser pego, que a coisa já tinha acabado, né? Que é uma coisa que vai permear a narrativa até o fim do livro, praticamente, né? Bom, acontece que essa intimação, né, ela não foi referente ao fato, tá? Ela foi referente a um débito que ele tinha com sua senhoria, né? E só que assim, ele estava tão afetado, né, como eu mencionei, que ele chegou a desmaiar, né, lá quando ele aguardava a sua oitiva, né, uma espécie de distrito policial, né? Então, bom, isso já suscitou de primeiro momento, né, num dos outros personagens principais, uma desconfiança também. Bom, esta personagem é a personagem do Porfírio Petrovich, ok? O Porfírio Petrovich, ele é um dos detetives, né? Dos policiais, na verdade, né? Ele é responsáveis pelo distrito policial ao qual o Raskolnikov foi intimado, né? Bom, é interessante notar que o Porfírio Petrovich, ele não é aquele clássico, né, a detetive genial, porém excêntrico de romances policiais, que é uma coisa assim tão batida, tá? Muito embora esse livro ele seja um livro ali concomitante, né, talvez com esse
com esse gênero, tá? Com o início desse gênero, ali, com Arthur Conan Doyle, etc, tá? Não sei se concomitante, talvez posterior, talvez anterior, enfim. O que importa é que essa personagem, ela não é dotada né, dessas capacidades sobre-humanas, né, de detecção de coisa, não. Tanto que o que faz com que o Porfírio Petrovich ele seja, né, uma personagem a primeira, né, assim, a perceber o que tinha acontecido, né, que de fato alguma coisa tinha de errado com Raskolnikov em relação com o assassinato de sua usurária, né? Não são essa desconfiança inicial dele que em sequência uma vai se tornar uma certeza, né? Não advém de fatos materiais, não advém de provas materiais, tá? Ela advém sim de uma percepção, né? De uma percepção dessa tormenta casuística que Raskolnikov vem sofrendo, né? Que ele demonstra desde o primeiro dia em que ele é intimado ao distrito policial para prestar, né? Para esclarecer questões pecuniárias que envolviam somente sua senhoria, né? Questões ali de dívidas e tal, nada relacionado ao assassinato da usurária. Mas a, o Porfírio Petrovich, ele já desde o começo ele percebia essa afetação, né, mental do, do Raskolnikov e um fato que trouxe, né, o detetive à luz foi ter lido o artigo que o Raskolnikov tinha escrito, né, sobre justamente a figura do homem extraordinário, né? Então ele uniu as duas coisas, né? Ele percebeu que Raskolnikov, né, o autor, né, o escritor daquela teoria, ele cria de fato ser um homem extraordinário, ao qual as leis humanas não necessariamente deveriam ser observadas, né? Ah, e de fato ele cometeu, né? Ele ligou uma coisa a outra, ele viu que realmente essa pretensa, esse texto pretensioso do Raskolnikov, somado com a sua afetação psicológica quando, né, intimado ao distrito policial, ele percebeu que é efetivamente o Raskolnikov que tinha cometido esse assassinato, né? E sobre essas duas personagens, tá? Raskolnikov e o Pietrovich, é muito interessante que dentro da polifonia, né, desta obra, né, porque o Crime e Castigo ele é marcado por essa presença polifônica, né, de vários entes, né? Nós temos, por exemplo, dentro do próprio Raskolnikov, como eu mencionei, né, essa figura cindida, né, de um homem que crê ser superior e de um homem que crê ser inferior, de um homem que é muito perturbado, enfim. Nós temos personagens que performam vozes, né, nesta grande polifonia que é o Crime e Castigo, né? A gente tem a Dunya, né, que seria tipo assim a voz da razão, né, a voz mais decidida e mais justa, né? Enfim, nós vamos ter várias vozes, né? E, enfim, e uma delas é a do Porfírio Petrovich, né? Que talvez possa ser visto como a voz da qual emana a inescapável justiça, né? Não necessariamente uma justiça humana, né? Uma justiça não é a justiça representada pelo tribunal, não. A justiça é entidade, né? Entidade, enfim, como vocês quiserem encarar. Porque, mesmo como eu falei, não dispondo, né, de provas técnicas, de provas materiais, ele descobriu a verdade, né? Então, essa é a voz
Porfírio Petrovich. E essas duas personagens, o Raskolnikov e o Petrovich, né? Eles têm um embate, né? Um embate assim, que não é físico, é dialógico, mas é um embate que poderia ser até caracterizado como epistemológico, né? Quer dizer, o Raskolnikov ele performa um papel, né? E o Petrovich ele performa um papel como é que eu posso dizer, antitético, né? Não é um mero bem contra mal aqui, tá? É uma questão muito mais complexa do que isso, tá? Porque ao passo que Raskolnikov ele personifica, né, este homem perturbado, né? Este homem que crê ser superior e que crê que as regras humanas, né, as regras de sociedade, elas podem ser ah, ignoradas, né, em função de, de sua posição enfim, uma pretensa casta, né? E o Porfírio Petrovich ele performa um papel completamente diverso, né? Ele é a pessoa que chega assim, né? E ainda quando ele está falando do artigo que ele leu, ele mostra o quão baixo, né? O quão limitado é esse ponto de vista, né? Isso falando teoricamente mesmo, dialogicamente mesmo, né? A questão o embate da retórica, né? Que, obviamente, né, pelo fato de um ser um agente da lei e o outro ser um criminoso, vai culminar no fato de que ah, um, um, um- o Pietrovich vai fazer com que o Raskolnikov seja preso, né? Só que não pelos meios, isso é muito importante, tá? Não pelos meios de, de bem e mal, de polícia ladrão, não é? Ele vai provar por A mais B para o tribunal que ele, Raskolnikov, cometeu este crime. Não, ele vai inculcar no Raskolnikov, né, fazendo-se valer desse aspecto casuístico do Raskolnikov, a necessidade, a vontade, né, urgente, né, premente de confessar o crime, né? Então, ele age talvez não exatamente como um agente da lei, como a gente está acostumado, né? Ele é um agente da culpa, né? Ele é um agente da casuística, né? A, a forma como ele descobre Raskolnikov, como ele condena, não condena, mas como ele o, o leva à condenação, esses fatores eles emanam da própria casuística do Raskolnikov. Tá? Não existisse esse tema da casuística, o texto ele não existiria e não teria a grandeza que tem, né? Ah, enfim, agora falando sobre as outras personagens, né, e essa polifonia que eu mencionei. E bom, no tocante a essa polifonia mencionada, né, acresce-se, né, várias outras vozes, né, e antes de adentrar nas mais importantes, né, que como eu já falei do Porfírio Petrovich, né, fica faltando uma da Sônia, antes de entrar nisso, é interessante notar um, um recurso narrativo que o autor não, é de utilizar personagens assim, não exatamente controversos, tá? Mas assim, personagens que não são exatamente personagens nobres, de nobreza moral, personagens assim, ah, efetivamente inferiores, digamos assim, né? Personagens inferiores, né? Moralmente falando, tá? E com esses personagens, é destes personagens que virão ah, sucessivos desenvolvimentos, né? Sucessivas até mesmo redenções, né? Que a gente vai ver futuramente, mas ainda antes disso, antes da redenção final, nós vamos ter desenvolvimentos, né? Da personagem principal por meio destes personagens, né, tidos como inferiores, né? Um exemplo disso é a figura do Marmieladov, né? Que é um personagem assim completamente
ah, digamos, execrável do ponto de vista moral, porque ele é um alcoólatra que, enfim, negligencia a própria família, né? Enfim, é um personagem realmente complicado, né? Ah, tem um trecho, né, que eu acho que vale muito a pena aqui no para ilustrar, né? A citação é essa. Ó. Meu caro senhor, retomou ele em tom quase solene, pobreza não é defeito, e é uma verdade. Sei ainda mais que bebedeira não é virtude. Mas a miséria, meu caro senhor, a miséria é defeito. Na pobreza, o senhor ainda preserva a nobreza dos sentimentos inatos, já na miséria ninguém o consegue, e nunca. Por estar na miséria, o indivíduo não é nem expulso a pauladas, mas varrido do convívio humano a vassouradas, para que a coisa seja mais ofensiva. O que é justo, porque na miséria eu sou o primeiro a estar pronto a ofender a mim mesmo, né? Então, isso justamente no momento, né? Isso aqui é um diálogo com o próprio Raskolnikov, né? Que o Raskolnikov ele toma a si, né? Enfim, quando acontece um acidente com o Marmielov, né? De cuidar, né? De interceder pela família do bêbado, né? Esse diálogo foi no momento justamente de extrema perturbação mental, né? Da personagem principal, né? De modo que isso foi ao encontro, né? De seus sentimentos no momento, né? Essa, digamos, meio que autopiedade, né? Que, enfim, esse sentimento de vergonha de si, né? Porque o Marmiela, né? Ele é o pai da Sônia, né? Que é uma moça que o texto meio que nos induz, né? A entendê-la como uma prostituta, embora não necessariamente tenha sido essa a profissão dela, né? Porque na sociedade russa existiam dois tipos de trabalho sexual, digamos assim, né? E dela não era algo ah, tão, digamos assim, tão realmente relacionado à prostituição, né? Algumas edições trazem luz sobre esse tema, né? Mas enfim. Então, ele e Raskolnikov, eles meio que tinham uma psique, assim, uma psique meio que espelhada, né, nesse sentido, né, o próprio Raskolnikov que tinha esses delírios de grandeza se via espelhado num bêbado, né, de rua. E, bom, como eu falei, né, esse encontro com o Marmielov, né, uma personagem completamente assim execrável, como eu falei, traz, né, um desenvolvimento de personagem do protagonista. E mais importante do que isso, né, a filha desta personagem, né, porque ele morre, né, ele é atropelado por um cavalo, né, ele morre, deixa seus filhos e sua esposa tísica, né, que tem tuberculose, né, ah, completamente, assim, desalentados, né. E bom, como eu falei, o Raskolnikov ele meio que intercede por essa família, né? E ele acaba que se aproxima muito da Sônia, que é uma personagem central, né? Não só para narrativa, né? Para narrativa, assim, mas para todo o tema, né? Para a cosmovisão do texto como um todo, né? Ela não é só que ela faz coisas importantes para o desenrolar da narrativa, mas para a obra no geral, a figura da Sônia ela é muito importante, né? Porque a Sônia, ela é como né, nessa polifonia, né? Nessa junção de vozes, né? A Sônia, ela é a voz da ela é a voz do, como é que eu posso dizer assim? Ela é a voz da religião, né? Ela é uma voz mais espiritual, né? Uma voz mais cândida, né? Ela é uma voz pura, né? Não obstante a sua profissão, né? Isso é muito importante. Ele sempre contrasta, né? O Dostoiévski ele contrasta muito esses aspectos, né? Então, não obstante o fato dela ser uma, como eu falei, pode se ler como uma prostituta, né? Ela era uma personagem extremamente pura, né? Então, ela que será responsável pela redenção de Raskolnikov, né? Porque o Raskolnikov ele conta, né? Ele relata a Sônia, né? O que aconteceu, né? A primeira pessoa a quem ele conta o fato, né?
Bom, ela é a primeira a demonstrar, assim, como é que eu posso dizer assim, o, a direcionar, né, o Raskolnikov a sua pena por uma questão de justiça, não uma justiça terrena, mas ah, hum, uma justiça abstrata, né, uma justiça ontológica, digamos, né? Ah, bom, efetivamente ela vai convencê-lo, né, a se entregar, né, a confessar os atos e pagar pelo que ele fez, né? Então, a Sônia ela é um personagem extremamente importante para essa trama, né, e para a obra como um todo, porque ela é o eixo, o elo da redenção de Raskolnikov, né? Sem a Sônia ele não conseguiria sua redenção. E vale ressaltar que Sônia o acompanha, né, para a Sibéria, né, para que ele pudesse cumprir ali a sua pena, né? Ela o instiga a isso, mas ela o acompanha, né? E bom, temos ainda outras vozes, né? Como eu falei, a voz da personagem da Dunya, a personagem do Razumkin, né? Que é o melhor amigo do Raskolnikov, que acaba, né, ali se ajeitando com a Dunya, né? E o Razumkin, ele é uma pessoa que vai meio que ser um suporte, né? Ele é muito um suporte não só para o Raskolnikov e para a Dunya, mas para toda a família, né? Ele tem planos, né, de reestruturar as coisas, né? Planos de até quando ele era só amigo do Raskolnikov, né? Ele tinha planos editoriais assim meio megalomaníacos, mas enfim, ele é um rapaz muito sonhador que mostra um pouco a esperança, né, de reconstrução, né? E mesmo depois de todo o ocorrido, ele continua o sendo, né? Bom, este texto, né, ele é, assim, ele não é não é uma coisa, assim, aleatória o fato de Crime e Castigo ser um cânone literário, porque a forma pela qual o Dostoiévski ele concebe suas personagens, como ele concebe monólogos, né, para como o tema que é casuística, né, para tratar da casuística do Raskolnikov, também diálogos, né, os dialogismos, né, ah, em Dostoiévski são simplesmente fantásticos, né? E é um cânone não só por esses arcabouços, né, de narrativa, né, de capacidade narrativa do autor, mas também pela mensagem, né, pela obra em si, né? Porque a obra ela não é só um emaranhado de técnicas, né, de escrita. E a mensagem de redenção de Crime e Castigo, ela passa muito longe de qualquer clichê, né, que a gente veja hoje, né? Pelo contrário, foi algo que à época e ainda hoje mostram como, né, há a possibilidade da redenção, né? Não de uma forma clichê bem e mal, não, mas de uma forma de se enfrentar, né? De enfrentar a si, né? Bom, para conseguir essa redenção, né, o caminho pode ser efetivamente a pena, né? Dostoiévski ele não é nem um pouco indulgente com seu protagonista, muito pelo contrário, né? Ele não é indulgente, né? O Raskolnikov é sim penalizado, né? Na justiça terrena, né? E essa responsabilização, né? Enfim, para fins morais, ela é sine qua non para a redenção, né? Pessoal interna do Raskolnikov, né? Então, o livro, sim, o texto, no meu ver, ao meu ver, ele completa tudo que é necessário para se ter um cânone, né? Um cânone literário, em todos os sentidos, narrativos, ontológicos, morais, em todo sentido, né? É um texto que todos deveriam ler, é um texto que muitos conhecem, muitos já leram, mas poucos, mas não muitos, mas eu diria assim, né, não muitos captaram, né, a essência, né, efetiva desse texto, né? Então, é um texto que sempre,
né? Eu acredito que vale a pena ler, reler, né? Principalmente alguns. Tem excertos desse livro que são muito famosos, né? Como, por exemplo, O Sonho de Raskolnikov, né? Que eu nem mencionei aqui, mas é um excerto que, por exemplo, cabe-se uma reflexão inteira, né? Enfim, um artigo, um debate inteiro só sobre esse excerto, né? Então, é uma obra riquíssima que com certeza ah, vale a pena ser lida, né? Então, ah, é um cânone literário, merece ser um cânone literário, né? E a partir da leitura desse texto nós podemos entender muito bem a obra como um todo do Dostoiévski, né? Como funciona ah, toda a operação maquínica, né, por trás da produção de seus textos. Fica muito bem evidenciado, né, como, como ele cria suas personagens, né, como que ele faz suas personagens interagirem e se interdesenvolverem, né. Então, acho que com certeza, né, vale pelo menos uma menção como Magnus Opus do Dostoiévski, né? Claro, tem outros livros, outros textos também muito importantes, como Os Irmãos Karamazov, O Duplo, etc., né? Mas o Crime e Castigo, com certeza, ali é uma peça basilar, né? Não só pro Dostoiévski, como para a literatura mundial. Não à toa é e sempre deve ser considerado como um cânone,